obediência no caráter de Rebeca. Parte 09, dia 21 de outubro de 2025. Tais considerações, invadindo-lhe a mente de uma só vez, explicam suficientemente todos os seus sentimentos. Era para ele como um lugar onde dois mares se encontram, ou como uma união de fogos e água subterrânea que faz a terra tremer. Esaú é digno de pena, e seria ainda mais se sua angústia tivesse origem em outros sentimentos que não a ambição frustrada. Aquele que profanamente desprezou seu direito de progenitura importou-se com a perda da bênção apenas porque ela o privou de algumas distinções terrenas e posses temporais? A política enganosa de Rebeca havia dado certo, mas ela logo começou a colher seus frutos amargos ao perceber a rixa que havia causado entre os dois irmãos. A mesma tenda não os contivera mais, e, ao saber que Esaú planejava vingança, chegando até mesmo ao assassinato de seu irmão fraudulento, ela levou Jacó às pressas para a terra de Padã Arã em busca de proteção e um lar entre seus próprios parentes. Com a continuação desta interessante história que vocês conhecem, voltamos a Rebeca. A melhor explicação que pode ser dada para sua conduta ela tem sido apresentada por seus apologistas em sua defesa, que ela agiu por motivos religiosos. Talvez seja em parte verdade, mas não creio que seja totalmente assim. Há muito da mãe misturada com a fé, e não pouca consideração pelos interesses de um filho favorito, mesclado com consideração pelos propósitos de Deus. Mas seja assim, que a religião tenha tido a participação principal neste odioso engano, então vemos como fraudes piedosas foram praticadas no início para o avanço da fé. E Rebeca, no que diz respeito a esta parte de sua conduta, é-nos apresentada como antecipando os princípios dos jesuítas, pois, mesmo que lhe concedamos um fim religioso, devemos admitir que ela adotou os meios mais pecaminosos para obter. Ela estava inquestionavelmente certa em sua crença de que Deus havia designado a bênção para Jacó, e neste aspecto, refiro-me à sua fé. Ela era mais forte e inabalável do que o marido. No entanto, essa fé estava misturada com alguma incredulidade. Afinal, pois, o que mais, se não uma desconfiança parcial, a levou a adotar meios tão pecaminosos para garantir a realização do propósito divino? A verdade de Deus requer a falsidade do homem para cumpri-la? Não podemos deixar Deus encontrar meios de cumprir sua própria palavra, sem supor que ele precise de nossos pecados para ajudá-lo a sair de um dilema? A urgência da tentação era, sem dúvida, muito grande. Na visão dela, 1 ou 2 horas decidiriam a questão, e a bênção destinada a Jacó seria transferida para Esaú. E como então a declaração se cumpriria? Ela deveria ter deixado isso para Deus. Deixemos agora a história e aprendamos as lições que a preenchem. As narrativas da Escritura pretendem exibir a santidade e o pecado personificados em personagens vivos, um para a nossa imitação e o outro para a nossa advertência. E não é raro encontrarmos pecado e santidade misturados no mesmo personagem, exigindo uma análise cuidadosa e uma discriminação precisa. Essa discriminação é necessária ao analisarmos o personagem que agora temos diante de nós. Ao ver Rebeca com seu cântaro no ombro vindo buscar água, não se pode deixar de notar seus hábitos domésticos e laboriosos. Sim, era quando estava assim ocupada, e não quando reclinava indolentemente no sofá da comodidade, nem quando passeava com um grupo de colegas tão ansiosos e fofoqueiros quanto ela, nem quando desperdiçava seu tempo em ocupações inúteis de frivolidade e diversão. Que Eleazar havia? Não. Mas, embora nobre, rica e bela,
carregando o cântaro no ombro até o poço para buscar o suprimento de água da noite para a família. Toda jovem deve almejar ser útil em casa, e não é mãe sábia ou boa aquela que não educa suas filhas para tais ocupações. Mas, como já me debrucei sobre isso, não é necessário me estender aqui, a não ser dizer que as ocupações humildes, porém úteis, da vida doméstica, são a posição mais honrosa de uma mulher virtuosa, que seja na vida de solteira, no casamento ou na viuvez. Deus e a natureza destinaram vocês, minhas amigas, a uma ocupação, talvez não muito honrosa aos olhos das riquezas insensível ou da intemperância vertiginosa, mas extremamente importante para a felicidade dos outros e, portanto, essencial para a sua. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado por tudo, hoje e sempre eternamente. Amém e amém.